Um dos nossos maiores problemas é a comunicação. As palavras têm importante função na nossa vida. Sem elas, não podemos comungar ou nos comunicar uns com os outros. Temos de empregar palavras, mas cada palavra tem um diferente significado para cada um de nós. Tanto mais quando a palavra é um pouco abstrata, querendo mais penetração, mais clarividência. Entretanto, infelizmente, nos satisfazemos muito facilmente com palavras superficiais. Portanto, toda a estrutura do nosso pensar está baseada em palavras. E se não compreende o significado de cada palavra, principalmente quando se estão considerando formas sutis, psicológicas do comportamento e do pensamento humano, se torna extremamente difícil estarmos realmente em comunicação uns com os outros. Assim, para podermos estar realmente em comunhão, ou seja, para participar numa coisa, todos nós juntos, é necessário se compreender a construção verbal, a palavra. Tem as palavras de importante função em nossa vida. Entretanto, mal tomamos conhecimento delas. Palavras como hinduísta, muçulmano, Deus, marido, governo, socialismo e comunismo estão extremamente carregadas de significado. E para podermos examinar as questões relativas ao conflito, relativas aos problemas humanos, temos de compreender as palavras. Temos de ultrapassar a construção das palavras. E essa parece ser uma das nossas principais dificuldades. Porque nesses nossos discursos, nessas nossas palestras, ou como quer que vocês chamem, não iremos apenas usar palavras, já que elas são necessárias, mas vamos também tentar, se possível for, comungar naquelas coisas que não estão contidas nas palavras. A palavra é estática, tem um determinado significado, de acordo com um dicionário, mas nós interpretamos a palavra de acordo com a nossa estrutura emocional, de acordo com a nossa estrutura psicológica, de acordo com o nosso temperamento, nossas pressões imediatas, o nosso condicionamento. Mas para comungarmos, devemos não só compreender as palavras, mas também participar naquilo que está contido na palavra. E, contudo, não é a palavra. E essa parece ser uma das nossas maiores dificuldades. Porque, infelizmente, não escutamos todas as palestras. É importante que vocês e eu nos mantenhamos em comunhão. Mas, em verdade, não sabemos o que significa comungar. Jamais comungamos com alguém. Tratamos juntos de um assunto, mantemos conversas, ideias, opiniões, a estrutura verbal dos conceitos. Mas nunca comungamos a respeito de coisa alguma. Eu estou certo de que nunca esteve em comunhão com a natureza. Você nunca esteve em comunhão com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Comungar é participar, não verbalmente, mas penetrando muito profundamente. É estarmos ativos juntamente. Não vocês na passiva e eu na ativa, porém penetrando juntamente além das palavras e, consequentemente, em comunhão. A comunhão requer uma certa estabilidade, uma certa clareza, mas não de opinião. Requer uma clareza pura e simples.
para você ver exatamente como é, observar a situação mundial, não do ponto de vista da sua ficção, da sua nacionalidade, da sua classe, porém observar todos os problemas do homem, seja no Ocidente ou no Oriente, ou onde quer que ele esteja. Observar o problema é comungar com o problema. Nenhuma possibilidade você tem de comungar com o problema se você nutre opiniões, se está convencido de que isso é assim e aquilo não é assim. Se você está cheio de nacionalidade ou então enredado na política. Dessa maneira, você não pode de forma alguma comungar com o problema, seja em qualquer nível que for. Nós temos numerosos problemas, problemas imensos que não podem ser resolvidos por ninguém, senão por você mesmo. E isso requer não só a compreensão real do problema, mas também que você esteja em comunhão com ele. Não sei se alguma vez você tentou estar em comunhão com alguma coisa. Se você é um grande pintor e deseja pintar uma árvore, você deve estar em comunhão com a árvore. Não deve haver um espaço entre você e a árvore. Naturalmente, não se requer que você se identifique com a árvore, porém sim que não haja nenhuma barreira entre você e aquilo que está observando ou pintando. Aquilo com que está em comunhão. Quer dizer que você, como entidade, deve estar totalmente ausente para estar em comunhão com a árvore. Estar em comunhão com a natureza, com a montanha, com uma paisagem, com um ente humano. Isso requer uma extraordinária atenção e uma altíssima sensibilidade. De outra forma, você não pode comungar. Como vamos considerar tantos problemas durante essas palestras, vocês devem tomar uma parte ativa nisso. Não te cabe meramente escutar esses áudios, porém tomar uma parte ativa em tudo o que se está dizendo, sem concordar nem discordar. Não pode tomar parte numa coisa, participar numa dada coisa se você diz: ah, eu gosto de você, ou então, ah, eu não gosto do que você está falando. Não concordo com isso. Você deve examinar criticamente o problema, tomar o conhecimento de tudo o que ele implica. Você deve questionar, duvidar, criticar, penetrar. Isso significa que você deve se manter ativo, participando com o orador, em comunhão com ele a respeito do problema. A maioria de nós não sabe o que significa estar em comunhão com uma certa coisa. Porque isso requer um coração aberto, uma mente lúcida, uma certa hesitação, uma sensibilidade. E tudo isso nos falta. Andamos tão cheios de opiniões, de juízos, tão carregados das coisas que já sabemos. E com toda essa carga, nos precipitamos no presente. Por essa razão, nunca compreendemos o problema. Nunca estamos íntima, profunda e completamente em contato com o problema. Assim, se você tiver a bondade de escutar, com aquela atenção que é participação, você não estará apenas ouvindo o que falam, mas ativa e dinamicamente você estará penetrando os problemas que estão acabando com o mundo, principalmente nesse país. Como vamos considerar esses problemas? A eles vocês devem
se aproximar com uma certa hesitação, com a capacidade de questionar, de interrogar, de exigir, de pesquisar. E isso não pode fazer se deles você se aproxima com conceitos, com opiniões, com o conhecimento que a seu respeito você já acumulou. Você necessita de algo novo. Vamos falar a respeito dessas coisas, não por força de hábito, pois, em verdade, eu não gosto muito desse gênero de palestra. Não se trata de um hábito que de mim se apossou e me põe a andar de terra em terra. Mas eu percebo os problemas atualmente existentes no mundo, as agonias, os desesperos, a miséria, os conflitos, o infinito sofrimento do homem, o terrível veneno do nacionalismo, as desavenças raciais, a intolerância religiosa, os inumeráveis deuses. Todas as coisas que estão quebrando o coração do homem. Tudo isso está à sua frente. E vamos simplesmente seguindo o nosso caminho, indiferentes, com o nosso tédio e um vago sentimento de desespero, presos dentro dessa rede. Se pudermos com facilidade, com felicidade, com uma certa intensidade, estar em comunhão, seremos então capazes de compreender o problema, resolvê-lo e transcendê-lo. Como já falamos, temos muitos problemas, não só nesse país, mas no mundo inteiro. E quando se vem a esse país após um certo tempo, é bem visível o declínio que aqui existe. Não parece que você está cônscio desse declínio moral, mental, emocional, artístico ou criador? O declínio dessa coisa chamada religião, a enorme superstição, a estupidez da chamada mentalidade religiosa, a incessante repetição das coisas ditas no Gita ou por alguém, e o desejo de fugir do presente para o passado. Todos nós estamos vendo essas coisas. Eu não considero importante demais entrar nessas minúcias. Talvez façamos isso, mas o importante é isto. É possível a mente humana, desenvolvida através de 2 milhões de anos, escravizada a certos hábitos, a um certo ritmo, se libertar de tudo isso e criar para si própria uma mentalidade diferente, uma nova maneira de agir? É disso que nós precisamos. Nas ciências, no mundo artístico, no mundo da política e também no mundo religioso. Podemos ir seguindo como estamos, melhorando aqui e ali, com certos arremedos de liberdade, uns certos arremedos de prosperidade, um melhor governo, mais corrupção ou menos corrupção, um declínio do pensamento, um declínio do sentimento profundo e uma geral indiferença. E no mundo científico, se observa que os cientistas possuem umas poucas chaves que abrem algumas portas. Eles estão sempre a se mover no sentido horizontal com essas chaves e transpor aquelas portas. Mas muitos poucos perguntam: é possível uma explosão num sentido vertical
em vez de um movimento horizontal? Se observa hoje em dia no mundo muita prosperidade, principalmente no Ocidente, da qual mal temos ideia aqui nesse país. Uma agitada e intensa prosperidade. Dinheiro, casas, boa alimentação, museus, teatros, cinemas e tantas sensações. E aqui nada disso nós conhecemos. Não pulsa em nós uma vida nova, nem sequer no mundo das finanças. Se observa assim que cada um pode ir continuando indefinidamente pelo mesmo caminho, tornando-se talvez um pouco mais próspero, um pouco menos corrupto, tendo um governo melhor, com ministros um pouco mais inteligentes, com uma melhor burocracia, talvez lendo livros melhores. Podemos ir seguindo indefinidamente a linha horizontal, sempre melhorando, mudando, mas numa escala inferior. Mas dessa maneira, meu amigo, nós já vivemos há 2 milhões de anos. Eu não sei se você já leu ou se você já ouviu dizer que os cientistas, os antropologistas, descobriram que o homem vive há 2 milhões de anos e ainda não resolveu o seu problema. Após tão longo tempo, continua a sofrer, continua a ter medo, continua na agonia do desespero, continua em irremediável confusão. E por esse caminho, ele pode continuar indefinidamente. Eu penso que é preciso ver isso, é preciso questionar isso, sentir este problema. Vocês, como ente humano que vivem há 2 milhões de anos, não resolveram o seu sofrimento, não estão livres de seus desesperos, não estão livres da sua extraordinária chamada a morte. Nada tem de criador na sua vida. Estamos presos ao tempo, presos à nacionalidade, à família, às inumeráveis formas de corrupção que nos cercam. E nós vivemos nessas condições, nelas nós crescemos, sofremos, morremos, na esperança de uma futura felicidade num outro mundo, ou de voltar a esse. Ou então, acalentando uma certa e vaga esperança que surge do nosso desespero. Vivemos a citar algum livro religioso como se ele fosse a realidade suprema. Meus amigos, assim são as nossas vidas. Nos cumpre estarmos muito vigilantes, estar em comunhão com tudo isso. E assim, talvez, possamos explodir, porque é disso que se necessita, de uma mente nova, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova vida de relação, porque a vida é movimento e relações. E ela exige de nós uma extraordinária vigilância. Exige que nunca estacionemos, nunca nos estabilizemos, porque a vida é um movimento infinito. Se você não compreende esse movimento, o indivíduo vai permanecer no sofrimento. Outro dia nós estivemos falando aqui sobre o aprender. O aprender implica, evidentemente, num estado de humildade.
Mas humildade não é submissão, não é menosprezo próprio, não é dizer a si mesmo, eu não sei e você sabe, então me ensine. É o estado da mente que se mantém vigilante e exige saber, exige aprender. Não é um estado de aquiescência, um estado de aceitação. A humildade não é uma virtude. A humildade não pode ser algo cultivado. Ou ela existe ou não existe. Só os fúteis e orgulhosos cultivam a humildade. Mas esses não são, no verdadeiro sentido da palavra, humildes. Assim, a mente que está aprendendo, ela deve ser dotada dessa capacidade de não aceitação, não negação, não avaliação da própria importância, em nível algum e em tempo algum. Ou deve ter a capacidade de negar e de verdadeiramente investigar, interrogar, questionar, criticar. Não só criticar o que ouve dizer, mas também criticar a si própria. Ela deve estar criticamente e sem escolha, consciente do que se está dizendo e também consciente de si própria. A essa mente é necessário aprender. E nós temos de aprender de maneira nova a respeito de todas as nossas relações. Porque o mundo está passando por uma extraordinária transformação. O mundo está a mudar rapidamente e as velhas tradições já não têm, com efeito, importância nenhuma. As divisões de classe estão desaparecendo, a não ser talvez em países onde a tradição é muito forte, onde se segue obedientemente um certo padrão estabelecido por um punhado de indivíduos, tais como os santos e Mahatmas. Esse padrão completamente insignificativo. Devemos investigar criticamente, inteligentemente, todo o problema das relações. Não só das relações com a família, mas também das relações do homem, das relações entre os homens, as quais constituem a nossa sociedade. E isso requer uma mente crítica, que não aceita, que aprende. Mas, infelizmente, tanto ansiamos a maioria de nós que nos diga o que devemos fazer, que seguimos outro homem, seja um líder político ou um líder religioso, ou mesmo um líder qualquer. Se ele nos diz o que devemos fazer, porque nós mesmos não queremos investigar, aprender, interrogar e exigir, nós nos satisfazemos em ser guiados. Mas a mente que está sendo guiada, que está seguindo uma autoridade, ela é incapaz de aprender. Ela é incapaz de compreender o estado de humildade, que não é submissão, porque essa última é uma palavra horrível. A humildade é um estado enérgico da mente, quando está totalmente consciente de si própria, de todos os seus meandros, de todas as suas limitações, do seu condicionamento, dos seus preconceitos, das suas deficiências. Só essa mente pode aprender e compreender o tão complexo estado de relação entre os homens que se chama sociedade. A sociedade é progressiva, cegamente impelida pelos ditadores, pelas revoluções, pelas circunstâncias econômicas, pela guerra, por uns poucos líderes verdadeiramente capazes e enérgicos. E essa sociedade está passando por uma mudança, uma evolução constante. Então, a mente que não é capaz de aprender a respeito desse movimento da evolução social, nenhuma possibilidade tem de compreender esse vasto movimento. De sorte, ela se torna uma mente embotada,
Uma mente estúpida que aceita, que se ajusta. Mas a mente que está aprendendo está sempre na dianteira da sociedade, por mais envolvida que seja essa sociedade. Está aí porque é necessário compreender essa questão da humildade. Qual o estado da mente quando você está escutando? Você está escutando palavras? Ideias? Você está esperando que eu te diga o que você deve fazer? Ou você tem um padrão de ação para você muito importante, porque interessa diretamente na sua vida e quando se questiona esse padrão, você resiste ou se afasta da ideia? Você deve descobrir por você mesmo qual é o estado da sua mente. Porque nós vamos examinar a questão do medo. E esse exame requer uma mente muito penetrante, lúcida, capaz de aprender, de duvidar, de indagar, de exigir. E como acabamos de dizer, a sociedade está progredindo. Aos que entravam esse progresso, que retrocedem, voltando a toda espécie de ideias tradicionais e antiquadas. A sua mente não é contemporânea, ela não marcha na dianteira da sociedade, porque elas vivem na esfera das ideias, dos conceitos, das abstrações. Elas forçam a sociedade num certo padrão, como fazem os comunistas, os socialistas e certas pessoas em qualquer país. Tem padrões, conceitos que procuram impor aos outros. Eles não são espíritos contemporâneos. E por espírito contemporâneo, eu entendo a mente que está perfeitamente a par da presente situação mundial. Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, científico, moral, psicológico, da situação desse mundo que vemos dividido entre Oriente e Ocidente, e dos potentíssimos meios de destruição existentes. Tudo isso são fatos. E desses fatos, nós devemos nos aproximar com uma mente fresca, capaz de compreender e de aprender, e não com uma mente tradicional impelida por padrões. Então, antes de começarmos a examinar essa questão do medo, você tem de descobrir certas coisas por você mesmo como ente humano. Não como um indivíduo, porque a individualidade é algo que vem muito mais tarde. Só virá a individualidade quando você for completamente humano, sem o atual fundo animal de ambição, de avidez, de inveja, de ódio. Quando a mente está libertada de tudo isso, ela é, então, apenas a mente individual. E quando você alcança esse estado mental individual, ocorre algo extraordinário. E você vai ter a capacidade de ultrapassá-lo. Você pode presumir que você é dotado de uma alma, que você é independente, que você é o eu superior. Tudo isso são meras palavras sem significado, porque você é o simples resultado do seu ambiente. Eles estão te ensinando certos padrões de pensamento, você vive numa determinada tribo social, ou raça, ou grupo, ou então família. E tais padrões condicionam a sua mente, e você fica a repeti-los. Mas a mente que está desperta, a mente que exige, a mente que questiona, que está consciente de todas as coisas da moderna existência, essa mente deve ter uma intensa capacidade de humildade. E essa humildade não representa um estado de menosprezo próprio,
um estado de aceitação, de ajustamento. Pois, num estado desses, a mente não é a mente. Você deve pensar com muita clareza para questionar muito clara e penetrantemente, não só ao orador, porém ao mundo todo. Os seus líderes políticos, os seus líderes religiosos, os seus líderes econômicos, de modo que a sua mente se torne aguçada pelo aprender. Mas esse aprender te é negado ao você seguir a uma autoridade. Eu não sei se você ainda não notou essa veneração da autoridade. Ela existe em você mesmo, existe ao redor de você, principalmente nos países que têm tradições antiguíssimas, nos países superpovoados. A palavra autoridade se deriva de uma palavra que significa aquele que dá origem a alguma coisa, aquele que origina. Nós não somos originais, porque não sabemos. Nós não compreendemos o que significa pensar claramente. Independentemente do que foi dito por Shankara, por Buda ou qualquer outro. Para o indivíduo pensar claramente por si próprio, não deve haver nenhuma autoridade. Mas, por desgraça, principalmente nesse país, talvez também em outros, mas nós estamos nos referindo a esse país. A autoridade predomina. Não estamos comparando esse país com nenhum outro país. Essa é uma velha manha dos políticos. Quando se diz que o país está corrupto, o político replica que ele é melhor, que ele é menos corrupto do que o outro país. Eles acham que os políticos estão fazendo maravilhas. Mas nós estamos falando de uma coisa completamente diferente. Nós não estamos comparando. Nós estamos vendo os fatos. E para se verem os fatos, não se deve comparar. Como é possível comparar? Para se ver os fatos, não intelectualmente, se exige muita afeição, muita compaixão. É exigido um amor intenso, uma empatia. Mas é negada essa afeição, esse amor, quando se venera a autoridade. Considere bem o que eu estou dizendo. Não concorde com isso. Observe o que está acontecendo em sua própria vida. Porque a obediência à autoridade é uma das origens do medo. Temos o Gita, temos a Bíblia, e tal livro é a nossa autoridade. Essa autoridade é completamente sem significado em relação à existência contemporânea. Porque a mente tem medo de se afastar daquilo que ela pensa ser o real. O real, conforme afirmado por um certo grupo de pessoas, ela simplesmente aceita. Ela aceita a autoridade, não só espiritualmente. E se vocês me permitem o emprego dessa palavra, mas também politicamente, religiosamente, em todos os sentidos. A autoridade não existe apenas sobre um certo aspecto. A autoridade ou o domínio da mulher sobre o marido ou do marido sobre a mulher. Todos queremos o poder. E o poder está associado à ambição. Essa é uma forma de expressão individual. Todos desejamos nos expressar. Desejamos ser alguém nesse mundo. Seja como um escritor, um pintor, um político ou um líder religioso. Então a mente que está escravizada à autoridade, seja a autoridade de uma mulher, do marido, da sociedade
do povo, a mente que venera a autoridade é incapaz de aceitação, de amor ou de aprender. Você pode seguir outro homem, mas pelo fato de o seguir, não vai resolver o seu sofrimento. Ele pode te dar a possibilidade de fugir ao seu sofrimento, ao seu desprezo, te oferecendo uma esperança, mas essa esperança ela pode ser ilusória, ela pode ser algo irreal. Tanto medo temos da existência que nós desejamos uma certa esperança. E assim, corporificamos na autoridade essa esperança. Então, para compreender o medo, a mente deve compreender a autoridade, o desejo de preenchimento pessoal, a ânsia de poder. A função confere poder. Você tem a capacidade de fazer uma certa coisa, a capacidade para governar, para montar máquinas, para administrar uma casa com ordem, com asseio, com simplicidade. E isso te dá uma função. Mas, infelizmente, a função está associada à categoria, ou seja, à posição, a dinheiro. E assim a mente que deseja aprender, ela deve ter essa humildade. Já ia dizendo uma humildade bastante agressiva. Uma humildade agressiva é naturalmente uma expressão contraditória, não é? Mas entenda bem o que eu quero dizer. Que essa mente deve ter a intensidade da não aquiescência, uma vez que a humildade é a companheira da liberdade. E se não há liberdade, não tem a possibilidade de aprender. Assim sendo, para compreender o medo, você deve compreender todo o processo da autoridade, o que implica a desobediência. Vocês têm que pagar impostos, não é? É importante compreender por que obedecemos. Mas isso não significa que devemos obedecer. Você obedece porque psicologicamente, interiormente, você tem medo. Você pode perder o seu emprego se você não se mostrar muito cortês e subserviente para um outro certo homem importante. O gerente, ou seja, talvez o ditador, o patrão, ou então o guru. Ou então perder os seus valores espirituais e tal. Senhores, vocês não estão assistindo a uma conferência. Isso não é uma renga, uma prédica moralista. Estamos aqui em comunhão, tentando compreender juntos esse complexo problema do viver, que com efeito é um problema muito complexo. Você necessita todos os dias de uma mente fresca para compreender a sua família, para compreender a sua esposa ou marido, para compreender os seus filhos. Você precisa de uma mente fresca para aprender a executar eficientemente o seu trabalho. Estamos tentando compreender os problemas. Trata-se dos seus problemas. E, portanto, você não tem apenas de escutar palavras, de rejeitá-las ou aceitá-las. Ou dizer, é isso mesmo, você está certo. Ou então ter opiniões. Nós estamos olhando em conjunto, compreendendo, tentando conjuntamente explorar esse complexo problema. Estamos, portanto, tão ativos como o orador,